Olá, hoje, segunda-feira, dia 17 de julho de 2017, eu, Gisele Gonçalves, estou aqui com vocês. A semana já iniciou ontem, mas hoje damos o pontapé inicial, né? E iniciamos as nossas atividades costumais e o Senhor, Ele quer continuar a ministrar os nossos corações. Ontem falamos sobre que a aparência não é o fundamental. A aparência conta muito, mas muito mais a sua aparência interior para o Senhor, que é o seu caráter e a sua disposição em trabalhar para Ele, do que aquilo que as pessoas veem, né, que é o seu exterior. Para hoje nós vamos continuar nesse texto, que é em 1 Samuel, no capítulo 16, mas não vamos falar sobre a aparência. Nós vamos falar sobre algumas questões que talvez aflige você. Você que quer obedecer ao Senhor, mas fica meio dividido entre o medo, a compaixão, a pena do outro. Então, essa palavra é para você. O Senhor quer ministrar o teu coração, assim como o Senhor falou no meu também. O Senhor quer nos revelar um novo tempo de encorajamento para que possamos ser obedientes e irrepreensíveis diante dele. Se você entende que essa palavra é para você, ou você que cuida de outras vidas, que tem dificuldade em obedecer por pena, por grau de parentesco, então assiste esse vídeo até o final que o Senhor vai falar contigo. Vamos para o texto? Ele diz assim, 1 Samuel 16, do versículo 1 ao 3. Disse o Senhor a Samuel, às vezes é o Senhor falando contigo agora e não com Samuel. Diz assim, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos me provi de um rei. O Senhor está falando ao teu coração. Por que você continua com peninha? Porque você continua cheio de compaixão, cheio de misericórdia, se o Senhor já rejeitou aquele o qual ele quer tirar do reinado. Você, principalmente, que é um sacerdote do Senhor, você que está numa posição de liderança, que cuida de outras vidas, que você ordena outras pessoas, consagra outras pessoas. Às vezes você tem mais intimidade com a outra pessoa do que intimidade com o Senhor. Eu sei que essa palavra é forte, mas quando você tem mais intimidade com o Senhor do que qualquer outra pessoa na face da terra, você não hesita em obedecer, porque você entende que é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel aqui, ele era um sacerdote do Senhor, assim como você pode ser. Mas nesse momento, Samuel, ele estava comovido de pena de Saul. E o Senhor está advertindo a você: pare de ter pena, se eu já o rejeitei. Vai lá e cumpre aquilo que eu estou mandando. E em seguida, no versículo 2, diz assim, disse Samuel, como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Vamos dar uma pausa aí no versículo 2? O Senhor já tinha mandado, já tinha dado a estratégia de como ele tinha que fazer. E aí Samuel saiu da posição de pena e foi pro, a pena era um sintoma. Ele foi para a razão principal. Ele estava temendo, ele estava cheio de medo do que Saul poderia fazer com ele. Eu não sei se você está encurralado numa situação onde o sistema da igreja e não as ordenanças do Senhor estão fluindo. Mas o que o Senhor te diz hoje? Continue submetendo a toda liderança constituída por Deus, mas desde que ela não quebre um princípio. Se Saul matasse Samuel,
Ele estaria quebrando um princípio de Deus que diz: não matarás. Se a igreja, se o sistema da igreja está quebrando um princípio, de um mandamento, de uma ordenança que Deus te deu, fique tranquilo, porque o Senhor está te guardando. E a única forma que o Senhor libera de nós não nos submetermos é quando se quebra um princípio do Senhor. Você deve obedecer o Senhor em todo o tempo. Não permita que o medo, não permita que a pressão dos outros impeça de você obedecer ao Senhor. Quando Samuel disse: mas Senhor, Saul assim me matará. Preste atenção no que o Senhor diz. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Sabe o que o Senhor te diz? Quando você fica: Senhor, tô com medo, Senhor, tô com peninha dele. O Senhor não te dá ideia, o Senhor não te dá ibope. Ele só te dá estratégia. Eu só quero que você faça assim, assim e assado. O Senhor está te dando estratégia hoje. Ele não vai ficar dando ibope para as suas lamentações. O Senhor se importa contigo, mas Ele se importa muito mais com que você obedeça do que você se lamente. Porque se você tem que se lamentar de alguma coisa, a palavra do Senhor diz: do que se queixa o homem, queixa-se, pois, dos seus próprios pecados. Samuel não estava se queixando do seu pecado de covardia, mas Samuel estava preocupado com a sua integridade física, da sua possível morte, que nem aconteceu. Então, a palavra de transformação do Senhor para o dia de hoje, para a tua vida e para a minha é: obedeça ao Senhor. Deixa a pena, deixa o medo de lado. Não permita que essas coisas impeçam você de obedecer e desfrutar do melhor do Senhor para a tua vida. Tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando ao teu coração. Essa palavra talvez não tenha servido só para você, mas para muitas outras vidas que você cuida. Então, vai lá, curta, compartilha esse vídeo, marca o seu amigo que precisa ouvir essa palavra. E se você está no YouTube, não custa nada. Aperta o botão aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e o Senhor vai continuar ministrando e edificando a tua vida grandemente todos os dias desse ano através dos vídeos. Fique na paz, tenha uma excelente semana.